Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. São muitas emoções. Só no Cristo faz verdade. Parabéns para o nosso querido irmão Robson, pela sua brilhante contribuição. E aqui nós estamos chegando ao nosso terceiro convidado da tarde e noite de hoje. E para apresentá-lo foi naquele fatídico dia, quando o homem desesperado, com seu séquito de soldado, se dirigia ao último reduto cristão, ainda lutando para divulgar a doutrina. Em sua desabalada cegueira, ele chega às portas de uma cidade e ali ele ouve uma voz esplendorosa: Shaul, 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 por que me persegues? Mas quem és tu? Eu sou Jesus, Shaul. Mas então, Senhor, que queres tu que eu faça? Bem, o que Jesus quer agora é que você venha aqui e diga para que é que você veio para o encontro com ele. Então, com vocês, Paulo, antigo Saulo de Tarso, conversando com vocês. Meus irmãos, boa tarde, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Eu quero agradecer muito o convite. É uma honra para mim estar aqui na presença de todos vocês, com amigos queridos, nesse aniversário, mais um aniversário que podemos estar aqui celebrando com vocês um aniversário desta casa e dizendo realmente, desejando, que essa casa esteja por muitos anos ainda como um ponto de luz aberto nessa cidade, acolhendo os nossos corações. Todos nós, de alguma forma, já entramos nessa casa na condição de trabalhadores e na condição também de pacientes, de pessoas assistidas, e sabemos da importância desses espíritos, do trabalho espiritual que é desenvolvido pelo Cristo Paz e Caridade. Por isso, parabéns por esse aniversário, parabéns a Edson, toda a equipe de trabalhadores que fazem essa casa acontecer, e por isso o meu coração está quentinho aqui de alegria por estar com vocês. Quando Fernanda começou a falar, eu estava aqui elaborando o que eu ia falar para vocês, e cada coisa que ela falava eu tinha que desmontar tudo para começar tudo de novo, e aí eu não vou falar de novo o que ela já falou, porque ela falou muito bem. E aí quando o Robson veio, me restava um pouco ainda de argumentos, e ele terminou pegando tudo, então eu fiquei praticamente assim como o final. E o que eu poderia trazer para vocês em relação a esse essencial, e quando esse livro chegou às minhas mãos, como um presente do meu amigo Divaldo Franco, eu imaginei por que Amélia Rodrigues escreveu esse livro e botou esse nome. Porque depois de 11 livros, conforme 10 livros, conforme Robson falou, esse 11º, ela traz o que é essencial. Ela diz, olha, desses 10 livros tem muita coisa, mas nesse aqui tem o que vocês não podem deixar de ver. Por isso o nome do livro é o Essencial, porque de toda a sua obra, essa fecha. Foi o último livro psicografado por Divaldo, desse espírito Amélia Rodrigues. Então a gente vê que realmente ela traz uma mensagem, uma releitura, uma aquarela do Evangelho, conforme Robson muito bem disse, e com sua linguagem poética nos apresentando. Mas eu vou me lembrar de uma coisa que todas as vezes que falamos de Jesus, isso vem para mim como uma forma muito fácil. Eu não sei porque eu sou o Paulo de Tarso genérico, e de certa maneira eu sinto um pouco a pressão que aquele Paulo de Tarso de verdade sentiu quando ele estava não nas portas de Damasco, porque na porta de Damasco foi a sua grande decepção, mas quando ele já estava convertido, vivendo a sua nova realidade, e ele dizia assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As coisas que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não gostaria de fazer, isso eu faço com os pés nas costas.
E eu me lembro disso, e lembro também que quando eu vejo pessoas falando tão lindamente sobre Jesus, eu faço uma pesquisa na minha cabeça e descubro o quanto eu ainda não consigo fazer as coisas que Jesus me pediu que eu fizesse. E eu fico imaginando o quanto é difícil realmente corresponder às expectativas desse grande Espírito que pousou aqui na terra entre nós. 800 anos antes de Jesus, parava na terra um profeta chamado Elias. Ele era um sacerdote de Yahvé. E havia na região da Samaria um rei chamado Acabe, que dominava toda aquela região, e ele havia se casado com uma princesa chamada Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Baal era chamado também de Senhor ou Deus da chuva. E como eles estavam convertendo todo o povo àquela religião pagã, Elias teria trazido uma maldição, a seca. 3 anos e meio de seca inclemente. Acabou com tudo, os animais morriam, não tinha mais nada, absolutamente, era uma tristeza. E aí Acabe, o rei, chamou o seu mordomo e disse: vamos nos espalhar pelo rei. Eu vou pela direita, você vai pela esquerda, cada um vai pegando aí nos seus lugares, o que for possível para trazer para os animais não morrerem. Pegue qualquer coisa, o capim, a água, qualquer coisa que você achar, e traga para que nós possamos dar aos nossos animais. E assim eles fizeram. Quando o mordomo estava andando pela estrada, encontrou Elias. E Elias diz: vá lá, Acabe, e diga a ele que eu estou na terra e vim para resolver esse problema. E ele disse: você quer me matar? Eu vou chegar para Acabe e vou dizer que encontrei um homem que criou a maldição, ele vai me matar, porque eu já temo ele desde que eu era criança. E ele disse: não, pode ir, diga que eu estou querendo falar com ele. E chegou à frente de Acabe e disse assim: quero fazer uma aposta. Vamos pegar os seus sacerdotes de Baal e vamos colocar todos eles ali para poder assar um novilho precoce. Ele disse: mas o que tem de especial nisso? Eu mostrarei. Marcaram lá no Monte Carmelo, foram todos para esse grande dia da aposta, e lá estavam 2 pilhas de lenha. De um lado, 450 sacerdotes de Baal. Estava ali o novilho, estavam ali as lenhas, mataram o novilho, esquartejaram o novilho, botaram em cima das lenhas. E os sacerdotes de Baal deveriam chamar então ao Deus Baal, para que o Deus Baal com um raio acendesse a fogueira. Essa era a aposta. Eles precisavam chamar que Baal acendesse a fogueira. E aí nada. E eles começavam a rodar em volta da fogueira e pegavam um chicote, batiam no corpo, e Elias só que ficava aqui só pilareando. Dizia: rapaz, vocês têm que falar mais alto, que ele não está ouvindo. E eles então estavam desesperados, e isso passou a manhã inteira. Quando chegou perto de meio-dia, eles desistiram, chegou a vez de Elias. Elias arrumou ali um altar, pegou 12 pedras, como se fossem as representações das tribos de Israel, e pegou esse ambiente e pediu que Yahvé acendesse a fogueira. Ele fez isso algumas vezes, aí num determinado momento um raio desce do céu, acende a lenha que ele havia inclusive jogado água em cima, para piorar mais a situação. E como resultado disso, ele levou os 450 sacerdotes de Baal para a beira, para a margem do rio Quizon, e arrancou a cabeça de todos eles. Esse era um sacerdote de Yahvé. E ele vai passar a sua vida ainda como profeta, tendo um discípulo que era Eliseu, e ele, em um determinado momento, reza a lenda que ele foi arrebatado aos céus. Ele não morre, não cai o seu corpo sobre a terra, ele foi arrebatado. Vocês terem ideia do tamanho desse espírito. Mas quem é esse espírito Eliseu, portanto, no plano espiritual? Ninguém absolutamente está fora das leis divinas. Certamente que quando Elias ele sai para o plano espiritual, 450 cabeças estão gritando o seu nome. 450 espíritos estão chorando pela sua morte, além dos parentes que certamente souberam
que foi Elias que os matou, que estavam ali rogando pragas para aquele sacerdote. E lá no plano espiritual, ele estava certamente diante de um rio de sangue, ouvindo os gritos daqueles sacerdotes de Baal, aqueles inocentes da ignorância, que foram sacrificados pela sua ignorância também. Embora ele já fosse um discípulo de Yahvé, ele era tão ignorante quanto os sacerdotes de Baal. Mas ele vai passar 800 anos no plano espiritual. E em um determinado momento, já não aguentava mais de tanto sofrimento, ele é chamado ao alto do monte. Sair da beira daquele rio de sangue para ele era algo absolutamente fantástico. E quando ele chega no alto desse monte, uma entidade veneranda se aproxima dele e diz assim: Elias, vamos lhe dar uma chance para que você possa se redimir. Você sabe que o Pai Celestial nos oportuniza todas as vezes as reencarnações. E as reencarnações são justamente um instrumento através do qual Deus, o nosso Pai Celestial, nos concede a graça do nosso desenvolvimento e do nosso progresso. Por isso você voltará à Terra. E abre na frente dele uma tela. E nessa tela ele vai ver um deserto. E vai ver um homem com uma roupa que é uma espécie de couro de camelo, com uma corda amarrada na altura dos rins. E ele andava pelo deserto comendo gafanhoto e mel. E diz: esse é você. E a sua missão nesta terra vai ser abrir alas para a chegada do grande mensageiro da paz. E ele então desce a terra. E desce a terra sem saber ainda exatamente qual era esse compromisso. Ele nasce na casa de Isabel e de Zacarias, um sacerdote do templo. E vai viver nesse momento aprendendo sobre essa expectativa da chegada da luz sobre a terra. Até um determinado momento que ele tem a oportunidade de conhecer esse homem. Era em verdade seu primo. Eles se reencontram depois de muito tempo. E aí fazem aquela festa. Vocês conhecem a história, quando João Batista batiza Jesus e Jesus vai para o deserto. Essa história toda vocês já conhecem. Mas o que eu quero dizer aqui é que em um determinado instante João é preso por Herodes Antipa. E lá na fortaleza de Maqueros, ele vai ficar por alguns meses como prisioneiro, até o dia que houve uma festa. E uma festa onde era tudo muito nababesco, tudo muito, tinha menos doce do que aqui, mas era um negócio impressionante. E aí estava aquela festa acontecendo, e quando aparece então uma jovem, vestida como uma odalisca, dançando aquelas danças sensuais, e o rei ficou louco, porque ela era filha da sua amante. A amante, eu vou contar uma fofoca para vocês, Herodes Antipa, que era irmão de Filipe, e Filipe era casado com Herodias, e essa mulher tinha um caso com Herodes Antipa. Quer dizer, olha aí, Filipe e Herodes, um negócio horroroso. E João Batista, que não admitia esse tipo de coisa, falava mal de Herodias, que tinha raiva de João. Olha que intriga, que treta grande, gente. E ela, com raiva de João, o marido diz assim: meu Deus, que mulher fantástica. E ele diz, ela diz para ele: você gostaria de dormir com a minha filha? Para você dormir com ela, você me dá a cabeça de João Batista. E ele vai ao calabouço, pega João. Olha o que o homem faz por um rabo de saia. Pensa aí. Arranca a cabeça de João Batista, traz numa bandeja, e ela, não satisfeita, pega um alfinete e espeta a língua de João, porque era a língua de João que lhe feria, que lhe magoava. Mas nesse momento, João estava se recuperando de 450 cabeças arrancadas, porque as leis divinas, elas não podem ser derrogadas para ninguém. Mas ao mesmo tempo, a mesma lei que cobra dos seus aquilo que são as consequências dos seus atos,
oportuniza que nós voltemos e voltemos muitas vezes para estarmos aqui repetindo as nossas aventuras existenciais e assim possamos de passo em passo galgar os pontos que nos afastam da nossa plenitude espiritual. E é por isso que é importante eu dizer: eu não consigo, Senhor, eu não consigo ainda perdoar incondicionalmente, nem muito menos amar. Eu não consigo fazer as coisas, eu só consigo fazer as coisas que eu talvez não gostaria de fazer, mas isso não impede que eu possa desejar, querer um dia, alcançar a plenitude que é essa sua mensagem me traz e acomoda o meu coração. Se nós não pensarmos assim, o que vai acontecer com a humanidade? Duas coisas. Primeiro, ela vai se iludir, achando que ao ler o livro de nossa amiga Amélia, simplesmente porque ela diz que o reino dos céus é um espaço de paz e plenitude, eu automaticamente conseguir abrir as portas do céu e entrar nesse lugar com toda a alegria do mundo, dando carteirada e dizendo: sai da frente que agora só vai dar eu. Isso não vai acontecer. E a segunda coisa, isso vai gerar um sentimento de culpa, de menos-valia, porque a pessoa vai olhar para si mesma e vai dizer: eu não valho nada, eu simplesmente gostaria de ser um espírito melhor e não sou. Como resolver essa questão? Há uma pergunta que não quer calar: por que Jesus encarnou? Porque Fernanda trouxe aqui, Joana fala de um Jesus homem, dizendo que Jesus fez a transmutação do self, que ela chama que é um espírito, por cima do ego, se transformando em aquele espírito que mostra-se na sua plenitude. Então, Jesus encarna como um homem na terra para mostrar aos seres humanos que um corpo humano cabe um espírito com aquela dimensão. E com isso, aquela tristeza que estava no meu peito acende-se na forma de luz. Eu não sou um pequeno, eu sou apenas um ignorante, que não compreendo o tamanho do meu espírito, eu não sei o tamanho da minha alma, por isso eu estou numa condição ainda de aprendiz. E a única coisa que nós devemos fazer, ao invés de nos sentirmos culpados de não sermos capazes ainda de atender aos reclames ou chamamentos de Jesus, é dizer a Ele: Senhor, dai-me a luz para os meus caminhos, ilumina o meu coração e dai-me a força, para que quando eu estiver diante de uma dúvida, me fortaleça para escolher a melhor opção. Quando eu estiver diante de uma tristeza, alegra o meu peito, para que a certeza da tua presença comigo seja o grande sol da minha vida, e assim eu me levante e caminhe na sua direção, para a sua casa, na plenitude do seu ser. Faz de mim esse filho pródigo que saiu da tua casa para viver as coisas do mundo, para estar experimentando as coisas do mundo, e agora eu estou ciente de que esse mundo me deu bolotas de porco para comer, e eu não estou satisfeito com isso. Eu quero voltar para casa, Senhor. Eu não quero mais tomar esses remédios para angústia, para ansiedade. Eu não quero mais viver na tristeza. Eu não quero mais pensar que minha vida não tem sentido, porque a minha vida é a tua luz. Eu quero que o teu farol ilumine a minha estrada, para que eu jamais me veja em trevas, para que toda a minha vida seja a tua luz. Esse desejo sincero é trazido por Jesus, que nunca pediu que nós fizéssemos transformações mágicas. A única coisa que ele fazia era dizer assim para as pessoas, que ele chegava e tocava essas pessoas de alguma maneira. Ele dizia: vá e não repita mais o que você estava fazendo. Não importa o que a mulher adúltera fez, para Jesus o que importa é o que ela vai fazer. Não importa o que aqueles homens que foram curados fizeram para estarem na condição da lepra, mas aqueles o que eles vão fazer depois, isso se interessa. Quando aquele endemoniado de Gerasa ou de Gadara aparece diante dele, era uma cena triste. O menino se jogava no fogo, se jogava na água, uma coisa horrorosa. O pai já não sabia o que fazer, prendia o menino com correntes.
Então, quando Jesus chega, que tira aquela legião de espíritos que ocupava o rapaz e joga naquela vara de porcos, e os porcos se jogam de cima do monte, o homem vai para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou curado, agora eu quero andar com você. O Senhor me aceita na sua turma? Olha o que Jesus faz: não, você não vai ficar comigo, você vai voltar e você vai dizer para todo mundo o que aconteceu na sua vida, para que as pessoas possam ver o antes e o depois de você. E a partir do momento em que as pessoas perceberem que mesmo endemoniado louco pode se transformar num homem decente, um homem íntegro, um homem que é capaz de viver a sua vida em plenitude, eles também se animem para fazer as suas transformações. E conta-se que esse endemoniado curado se transformou no primeiro discípulo do Evangelho em toda a Decápole, porque ele mostrava de si mesmo, da sua própria dor e da sua remissão. Jesus vem para nos trazer a força, não para nos cobrar saltos impossíveis. Ele veio para nos lembrar de Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, a essência de todos nós. E ele dizia assim: vós sois luz, luz do mundo, faça brilhar a vossa luz, sal da terra, muda o sabor da vida. Por que é que nós podemos sempre dizer que minha vida não tem sentido? Tem. É só uma questão de querer buscar o sentido. E qual é o sentido da nossa vida? Caminhar para a luz. Nós somos seres teotrópicos que somos atraídos por Deus, e por isso nós estamos aqui, sendo chamados o tempo inteiro para caminhar nessa direção de luz, e dessa forma nós possamos simplesmente dizer: Senhor, eu te vejo, mesmo que seja um pingo de luz, mas essa força faz com que os meus pés e as minhas pernas vibrem de alegria, simplesmente por saber que eu não estou abandonado, que eu estou caminhando, e que você é o meu esteio, que você me traz a possibilidade de vir a ser aquilo que eu serei, com certeza, e todos nós seremos, porque Jesus dizia: vós sois deuses, se tiverdes fé do tamanho de um caroço de mostarda, poderás fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós falamos agora do Natal no dia 24, e a gente sabe que Jesus nasceu em outra época, que agora nós estamos celebrando uma data festiva hipotética, que é o nascimento de Jesus no dia 24 de dezembro, assim como nós comemoramos o São João 6 meses antes. Sabe por quê? Porque João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Nasceram mais ou menos na mesma época. São João é 24 de junho, ali ó, 24 de dezembro, 6 meses, tal. Vocês entendem que eu estou falando aquela história de Isabel, de Maria, 6 meses de gestação e tal. Então, é nessa situação: um é o solstício de verão, que é João Batista, o outro é o solstício de inverno, que é Jesus. Os dois estão nascendo em datas de representação pagã, para que nós não nos esqueçamos de que um dia esses seres pisaram na face da terra. Mas mais importante do que simplesmente pensar no nascimento de Jesus é pensar na nossa vida, porque nós também, como João, nós também como Paulo, nós também como muitos outros, estamos tendo a nossa oportunidade de caminhar na direção da luz. Talvez as nossas vidas hoje sejam portas de Damasco, e essas portas de Damasco, elas não são fáceis, porque elas são destruidoras das nossas vidas. Elas trazem dor, trazem sofrimento, elas trazem angústia, e muitas pessoas podem estar dizendo assim: minha vida é tão ruim que eu não consigo ver esperança. Paulo via, sabe o que? Jesus na sua frente era uma luz. Ele não viu Jesus de carne e osso, ele viu uma luz que brilhava à sua frente. Paulo, cego, entra naquela cidade para ser curado, e a partir de então a sua vida é outra. Nós todos somos convidados a fazer mudanças, não em dezembro, mas em qualquer momento em que nós nos decidirmos a transformar as nossas vidas inexoráveis em termos de evolução. Absolutamente, nós não vamos escapar das leis divinas. Nem Elias escapou, nós também não vamos escapar. Portanto, temos que tomar decisões o tempo inteiro. A questão é: eu posso ficar na minha condição o resto da vida, por muitas vidas,
sentado num trono, num apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu posso fazer isso, eu tenho o direito de fazer isso, é livre-arbítrio. Agora, isso é uma grande bobagem, porque na verdade existe um outro horizonte. Além desse horizonte, existe um lugar bonito para se viver em paz. Existe um lugar onde nós podemos encontrar verdadeiramente um amor, que nós podemos verdadeiramente experimentar a energia divina fluindo em nossos corpos e espíritos. Por isso é maravilhoso estarmos aqui reunidos, porque nós estamos com Deus e estamos nos lembrando do que somos, para jamais esquecermos que essa luz divina está em nossos corações, e cabe a cada um de nós olhar para dentro de si, buscando essa energia, como diz a minha querida Joana de Anjos, essa energia do self, da essência do Espírito, e dizer assim: posso fazer brilhar a minha luz, porque do mesmo jeito que eu posso ficar sentado no trono de um apartamento, eu posso simplesmente dizer: basta, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver um novo tempo, eu quero gritar a minha liberdade, eu sou o Espírito, eu sou um Espírito imortal, e nada poderá me impedir de chegar no meu destino, que é a glória, que é a luz. Então, se nós estamos vivendo esse momento agora, vamos tomar isso como nosso presente de Natal. A nossa vida é essa, é esse momento em que nós estamos recebendo, não só de Jesus, mas da divindade, nesse Natal, o nosso presente, que vem numa árvore, que vem nas bolinhas, que vem na alegria da família reunida, mas é o presente que nós recebemos. Você não está perdido, você está nas mãos de Deus. Os mecanismos divinos estão guiando a sua vida na direção da plenitude. Que nós possamos apressar o nosso passo, nunca mais ficarmos ignorando a possibilidade de sermos esses espíritos de luz, e possamos, enfim, quando transformarmos as nossas almas, mudar o planeta. Porque o planeta não vai mudar, o planeta está lindo, o planeta está maravilhoso. Vou dizer para uma abelha que ela vai melhorar: olha, abelha, tira esse ferrão seu, que esse ferrão atrapalha. Eu vou dizer para as rosas: acabe com seus espinhos, porque isso está impedindo a transição planetária. Não, a única coisa que precisa mudar nessa terra somos nós, que vamos aprender através dessa nova essência que nós devemos viver em fraternidade. Não existem negros, brancos, amarelos, cinza, não existe índio, baixos, anões, não existe nada disso. O que existe são espíritos com corpos e vestes, são roupas para a impermanência do momento. Então nos olhemos como espíritos, filhos de Deus, e aprendamos a enxergar Deus nas pessoas, para que nós possamos, em amando a Deus, possamos aprender a amar os nossos irmãos uns aos outros, como Jesus nos amou. Porque Jesus amava a Deus e nos via deuses andando sobre a terra. E como é que você pode amar a Deus na sua essência, e ao ver Deus nas pessoas, você dizer: eu não sou capaz de amar as pessoas sabendo que elas são deuses sobre a terra? Basta apenas que nós possamos ter um olhar para além das cascas, olhar as pessoas na sua essência, e assim nós vamos entender o que é esse amor universal, esse amor incondicional que Jesus nos ensinou. Que nós tenhamos essa possibilidade, que o nosso coração esteja cheio de Jesus em todos os dias, e vamos então receber esse presente e agradecer a Deus por estarmos aqui vivos e podermos fazer essa caminhada na sua direção. Que essa casa esteja sempre iluminada, que as vidas estejam sempre iluminadas pela presença do Cristo, e que nós possamos fazer do dia de amanhã um dia melhor do que hoje, que a terra penhoradamente agradece. Todos nós vamos agradecer, porque dia virá em que os seres transformados desse planeta serão como rosas no jardim, emitindo o seu perfume, e a amizade e a fraternidade e o amor entre nós vai fazer da terra um lugar de luz, um lugar de paz. Muita paz a todos. Bem, gente, o que dizer depois de tudo isso que nós ouvimos na tarde e noite de hoje? Joana de Ângeles, em Jesus e atualidade. Estamos vivendo um momento de desumanização.
Estamos amando as coisas e usando as pessoas. Amélia Rodrigues, a poetisa do Evangelho. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Não o receberam. Mas comemoramos o Natal. E ele que sai daquele coxo de madeira forrado de palha, espraia sua luz pelo mundo, que jamais seria o mesmo. Brilhante aqui o nosso irmão Paulo de Tarso, nossa irmã Fernanda, nosso querido Robson. Esse é o Natal. E aqui só me resta agradecer, gente, Cristo, Paz e Caridade, a toda a equipe do Cristo, Paz e Caridade, que não é grande, mas dá para a gente dar conta do recado. Eu quero agradecer a todos vocês que deslocaram-se de suas cidades, Beribal, nossa irmã Junice Libra das Almas, Valença, aqui conosco, São Francisco do Conde, São Sebastião da Sé, Salvador. Só resta ao Cristo, Paz e Caridade agradecer humildemente a presença de todos vocês, porque vocês são Cristo, Paz e Caridade. Vocês que buscam o Cristo, Paz e Caridade, para que Ele continue ser este ponto de luz, iluminando as consciências e os corações de todos que te buscam. E é nesse momento que nós agradecemos sim a nossa equipe de trabalho, agradecemos a todos vocês ali, como o nosso casal ali, nosso irmão Ramon, nossa irmã Nélbia, nosso irmão João, cabelinho brancos, mas firme na luta. Nossa irmã Tereza, Patrimônio, Rita Lima, aqui do outro lado, Cleonildes Barreto, Cláudia de Jalmeira, Luciana, Maria Lúcia, Indiná, Lídia, os nossos Ivanil, Dona Vilma, assim, são os nossos trabalhadores. Agradecer aqui a todos. Nosso irmão Mário, né? Alberto aqui, escondido, nosso cinegrafista. Agradeço a ele aí, vocês vão aparecer no YouTube. Viu? Nosso irmão Valentim, que não pôde comparecer hoje. Então eu quero aqui fazer questão de nominar para não fazer injustiça com ninguém. São essas pessoas, Paulo, que faz o Cristo, Paz e Caridade se movimentar, e que vocês ajudem para o Cristo, Paz e Caridade realmente fazer a sua nova sede, com mais espaço, mais acolhimento para todos vocês que têm buscado essa casa. Que eu agradeço aos Espíritos amigos que aqui estão, ter me permitido me tornar trabalhador da Seara de Jesus, nessa casa, embora eu tenha começado no Ceareiro do Bem. Então eu sou imensamente grato a todos vocês, sintam-se fraternalmente abraçados, e eu espero que o mundo espiritual me permita estar aqui para os 55 anos, e eu espero que estejamos nos encontrando com novas histórias, novos exemplos e realizações para apresentar. Eu quero convidar o nosso irmão Genivan e as meninas aí para a gente fazer uma foto aí no final aí. Genivan, se apresente. Cadê o rapaz? Genivan disse que um certo dia um homem esteve aqui. O pessoal quer saber o que ele veio fazer aqui. Você poderia contar para nós? E assim, eu me despeço de vocês, agradecido, feliz, por esse instante de alegria, esse encontro fraterno de comemorações. Viva o Cristo, Paz e Caridade pelos seus 54 anos, e viva todos vocês que estão comungando com Ele. Muita paz. Um certo dia um homem teve aqui,
olhar mais belo que já existiu. Tinha no olhar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, de paz. Ele trazia no coração. Ele pelos cantos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, pode cantar, meu povo, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, um caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Ele pelos campos caminhou, o que plantou, o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar